bichinho que te pica, né? Você começa a olhar. Depois que você vê o cooperativismo, você não consegue mais desver, né? Então você vai vendo toda a modificação que ele faz na comunidade onde está inserida, né? A questão de se preocupar com o bem-estar das pessoas. A gente precisa da cooperação, a gente precisa da inter-relação entre as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, porque se as pessoas não estiverem bem, nenhum negócio vai para frente. Nós aqui era o seringueiro, trabalhava na sombra, preservava a natureza, tirava tudo da floresta, o açaí, o abacate, o patoá, o porco do mato, o veado, estava tudo aí, né? E aí, pela necessidade de permanecer aqui, foi que surgiu, né, o reflorestamento que nós chamamos de RECA, né? Reflorestamento econômico, consociado e adensado, porque ele se torna uma floresta, né? Realmente é uma floresta. Cheguei em 1973 aqui nessa região. Trabalhamos no seringal por muito tempo, com os seringueiros. Meu marido era seringueiro, mexia com borracha, né? Comprava borracha e vendia borracha para o patrão. Com o declínio da borracha aí, os seringueiros foram sendo expoliados de suas regiões. O INCRA começou a divulgar a demarcação das terras, né? E fez uma propaganda muito grande aqui, para que as pessoas do sul, do centro-oeste, viessem para esses lados aqui, em busca de terra e melhoria de vida. Esses que vieram do sul e do centro-oeste, eles traziam na bagagem a ideia de plantar café. Eles plantaram café, eles plantaram milho, eles plantaram arroz. Só que como não tinha estrada, não tinha para quem vender e nem tinha como escoar, né? Antes nós fazíamos queijo. Fazia pouco queijo e vendia para o queijeiro. Você vendia o queijo branco, queijo pro queijeiro, eles vinham toda semana na fazenda, pegava o queijo, pega de vários produtores juntos e leva o queijo, não separa o queijo, não sabe de quem que é. Só que o queijo que não é legalizado, eles não têm como vender num lugar que agrega valor. É um queijo clandestino, pode ser pego por fiscal a qualquer momento, pode ser jogado fora pela vigilância sanitária. Então, na época, eu estava fazendo 30 queijos por semana e vendia esse queijo na faixa de R$6. Ia dar 3 vezes 6, R$180 por semana. Não dava para cobrir despesa com aquele queijo ali. Aquela renda eu tinha que pagar sal, coalho, remédio para o gado. E chegou uma época, em 2009, eu tive que sair para trabalhar fora, que a renda não dava para tocar, para não vender as terras. A Adriana Madriel tinha saído para trabalhar fora. Aí ficou eu e uma Helenice na roça. Aí eu saí para trabalhar fora, porque foi muito importante. Eu estava com uma depressão muito grande. Peguei firme mesmo, de tarde que tá tudo arrebentado a mão, de calo de sangue. Cheguei, ajoelhei, agradeci a Deus, falei, graças a Deus, aguentei trabalhar. No outro dia pegou firme, foi uns 3 anos. Eu até estava trabalhando para o Zé Mar, de servente, e ele me chamou para ir numa reunião lá no Cicobi. Aí lá tinha uns compradores de fora, que já conhecia ele, né?
tinha até o Fernando da queijaria. Aí eu fiquei conhecendo o Fernando esse dia lá. Aí eu tinha um queijinho curado ali, eu chamei ele, falei com ele lá, se ele quisesse experimentar meu queijo, né? Ele falou assim, amanhã eu vou lá. Aí ele veio, experimentou o queijo, falou, ó, Nézio, não vende esse queijo seu pra queijo, não. Eu vou te pagar R$18. Aí foi uma... Aí nisso eu entrei pra associação também, né, da Procan. E fui trabalhando, juntando um dinheirinho, aumentando a zaca. Aí parei de trabalhar pros outros, já comecei a... Aí já começou a vender o queijo no meu nome, queijo do Onésio. Nós convidamos produtores, inclusive o Onésio, que convidei, ele veio, ele produzia, né, queijos, entra no projeto de qualificação do queijo e hoje é o famoso queijo do Onésio. A nossa história, ela se inicia em 91, fechamento da antiga Minas Caixa, que era um banco público estadual de Minas Gerais que fechou. Ficamos sem um agente bancário para nos atender. E aí o nosso dilema, mudar de São Roque ou mudar São Roque? Resolvemos mudar São Roque, criando uma cooperativa de crédito local. Era uma cooperativa de produtores rurais, que nasceu com o objetivo de prestar serviços bancários básicos para que esse fluxo financeiro que fora embora voltasse para dentro de São Roque. Ou seja, gerar poupança financeira local, reverter essa poupança financeira local em projetos que gerem desenvolvimento local, agregação de valor, produção de ativos econômicos que viram ativos financeiros que vai ser gerido pela cooperativa, gerando mais negócio, mais emprego, mais renda. Em 1990, 91, eu conheci minha esposa. Eu era muito novo, eu só tinha 17 anos naquela época. Mas o fato foi que eu casei e em junho minha filha nasceu. Então naquela época, a única coisa que a gente tinha era amor, a gente não tinha mais nada na vida. E quando foi em 97, eu tive um problema muito sério na minha vida, que eu me envolvi com um crime. Então eu fui preso em dia 12 de setembro de 1997 e aí eu perdi tudo. Né? Fui embora, fui para a penitenciária daqui de Brasília e fiquei 8 anos e 1 mês preso. Tá pegando quem? É Gênesis, teu nome? 12 de outubro do ano de 2005 foi a primeira vez que eu vim para esse lado de cá de volta. Fui convidado, né, para fazer parte desse projeto, que era um projeto de uma cooperativa de reciclagem mesmo. Então, eu não tinha como não aceitar, era meio que imposição, sabe por quê? Porque a sociedade, a população, ela não quer ideia com o ex-presidiário. Então nós estamos aqui, numa vida catador, sabe por quê? Porque nós não temos outra chance na vida, irmão. Carlos, essa caçamba tá sobrando para botar? Tá sobrando? Eu fui para esse projeto, tinha uma ajuda de uma empresa particular. E aí, esse empresário encerrou as atividades dele aqui em Brasília, né? Ele foi embora e chamou a gente e falou, ó, se vocês sobreviver, que tocar com o que eu já dei pra vocês até hoje, vocês estão de parabéns, porque eu não posso dar nada. E a gente pirou, né? Porque naquela época ele dava 50 mil por mês. E a comida a gente já não dava mais pra ter, a gente cortou a cesta básica e falou o seguinte, ó, vamos agarrar na mão um do outro aqui, porque a gente precisa tocar sozinho agora. Acabou o padrinho e vamos sobreviver com a venda do próprio material e com aquilo que a gente mesmo catar. Oi, Ana. Levou? O que é que achou? Fizemos. Semana vai melhorar, porque agora eu não recebia nada, não tinha recurso, não tinha nada aqui. Era só uma tenda que voava direto na cabeça da gente. E assim, um horizonte. Tinha um horizonte ali. Eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. Então aquilo foi me motivando. Foi falando, não, um dia a gente também vai ter essa estrutura. São
16 anos trabalhando no cooperativismo. Me encantou o modelo de negócio. Então eu volto lá no início da minha trajetória, quando eu comecei a estudar o cooperativismo e comecei a ver que aquele modelo de negócio que juntava o econômico e o social é aquele modelo que eu acreditava. A minha vida tinha que ser dedicada àquilo ali, porque é naquilo que eu acredito, para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento da sociedade, para o exemplo que eu queria dar para a minha família, para as minhas filhas. Então é aquilo ali que eu acredito no mundo, aquele modelo. O cooperativismo tem isso, você vem, você faz a sua missão, traz a sua contribuição, forma, o processo sucessório é importantíssimo, dentro do cooperativismo, importantíssimo. Forma e vai dar lugar a outro. E você acaba voltando para a sua atividade médica. Então, eu costumo ter um nível, pelo menos, basal de atividade como anestesista, porque eu vou voltar a ser anestesista de maneira plena, né? E aquelas pessoas que eu formei, que eu ajudei a formar como gestor, eles vão tomar o meu lugar. Então, isso aí é também o que encanta o cooperativismo. A gente sente muito, muito, muito amor mesmo. A gente olha para cada parreira, para cada cacho de uva, como se fosse um filho, né? Aquele cuidado diário, aquele olhar atento se tem que aumentar a dose de adubo, se assim está bom, o que a planta está precisando, se está faltando água, se está chovendo demais, se está muito frio. A gente cuida realmente como se fosse um filho. As minhas lembranças todas são junto ao pai na colônia, na lida, no trabalho. Ele sempre me ensinou a ser independente, a eu saber fazer o que precisasse. Na questão de lidar com os tratores, principalmente, eu fui uma das primeiras aqui na região, no município, que desde muito cedo, 18, 20 anos, já estava na lida com os tratores, puxando uva com caminhão para a cooperativa, né? Por muito tempo eu era a única que chegava lá com o caminhão com uva. Eu sou professora formada. Meio turno eu lecionava, outro meio turno eu fazia os trabalhos aqui na propriedade e à noite eu estudava. Então, no momento em que nasceu a minha filha, eu vi que eu não estava dando conta de tudo. Eu tinha que lecionar, eu tinha que amamentar, cuidar da pequena, cuidar da propriedade. E ainda estava estudando. Então, eu não estava dando conta de tudo. Então, eu optei pelo que eu mais gostava. Às vezes se fala assim, mas ficou na propriedade porque não estudou, porque não quis fazer outra coisa. Não, eu fiquei por escolha minha. Eu tinha a oportunidade de ser prof, de estar em outra profissão. Mas eu escolhi o que eu realmente gosto de fazer, que é cultivar uvas, cultivar pêssegos, fazer essa produção e ver a propriedade em funcionamento. A Nova Aliança surge da união de 5 cooperativas iniciais. Essas 5 cooperativas estavam cada uma no seu município de origem. O meu avô, ele foi um dos sócios fundadores da cooperativa. Já se tinha parreirais de sobra, já sobrava essa produção que já se queria fazer essa comercialização da uva, vender esse excedente de uva. Então as famílias se unem para comprar os equipamentos, comprar as máquinas e começar a processar essas uvas, né? Fazer a industrialização do vinho. Quando surgiu em 2010, essa necessidade de modernização e de ter uma unidade de processamento de suco, é que as 5 cooperativas se unem para formar uma maior, que é o momento em que surge a marca e o nome Nova Aliança. Nós já fazíamos parte, cada uma no seu município, de cooperativas menores. O pessoal do sul que gosta de tomar chimarrão,
Eles se juntavam sempre no final de tarde, bater um papo, idealizar alguma coisa, o que eles podiam fazer. Café e milho hoje não dava, né? Feijão tampouco. Vamos ter que estudar um meio para permanecer e com algo que é daqui da região. Eles puseram no papel as ideias do Projeto RECA. Vamos plantar cupuaçu, a pupunha e a castanheira, que são coisas da região. E ali foi o início. E a gente fala que foi esse ajuntamento dos conhecimentos, a experiência que o pessoal do Sul tinha de associativismo e de cooperativismo com o pessoal daqui que conheciam da floresta. Iniciamos o cupuaçu para produzir polpa. Na época o pessoal falava muito de pesquisar um cupuaçu sem semente. Não deu certo, ainda bem que não deu certo, porque hoje o grande negócio do cupuaçu é a semente. Porque da semente a gente faz o chocolate, a gente faz a manteiga. A natureza se encarregou de nos propiciar outros valores que foram agregados, eu acredito que de uma forma muito saudável e muito rica para o meio ambiente, né, e para a melhoria de qualidade de vida dos agricultores, e fez com que isso desse certo e foi também proporcionando o cultivo de outras culturas no meio desses sistemas agroflorestais, culturas amazônicas nativas da região, né? A Escola Família Agrícola, ela era o caminho, era a porta aberta para que o povo tivesse conhecimento e tivesse organização social, né? A nossa necessidade é que, quando o nosso filho terminava a 4ª série, ele tinha que sair. E a maioria saía e não voltava. Quando foi no final do ano, meu filho falou para minha mãe, vê se o paizinho e a mãezinha quer que eu vá morar com eles para estudar lá em Porto Velho. Meus pais já tinham ido, né? Aí eu já providenciamos tudo para ele ir para lá. E no dia que ele saiu de casa, né, saiu chorando, não gosto nem de lembrar, que foi e não voltou, né? Aí ele, com a blusa no ombro, chorando, e eu fiquei aqui, sentada na porta, chorando também. Aí pensei, os filhos dos outros já foram, né? O meu tá indo. Nesse momento, eu vou levantar a bandeira da Escola Família Agrícola. Vou lutar para que a gente tenha a nossa escola e os nossos filhos de agricultores, eles saiam, mas eles voltem para ser um empreendedor da sua própria propriedade, no sítio da família, né? A gente começou a entender melhor o cooperativismo quando a gente se organizou melhor em rede. Nós temos 8 cooperativas que são filiadas à nossa rede. Cada cooperativa está numa cidade satélite aqui do DF. Das 8, 6 têm contrato de coleta seletiva. Todo esse material reciclável, se eu for vender ele sozinho aqui, eu vou demorar meses para juntar uma carga e vender. E ainda vou vender por um preço bem mais abaixo do mercado. A gente pega o material dessas 8 cooperativas e uma vez por semana, o que a gente demoraria 2 meses para vender, a gente vende uma vez por semana, de 15 em 15 dias no máximo, e vende todo o nosso material para a indústria com um preço muito maior do que a gente venderia para um atravessador aqui em Brasília mesmo. Se eu vendesse hoje a minha garrafa PET aqui no Distrito Federal, eu venderia por R$2. Ou eu vendo ela por R$4 em uma indústria que fica em Contagem, Minas Gerais. E daqui a pouco as pessoas começaram a entender o que é ser cooperado de verdade. Quando você começa realmente a tratar as pessoas e a sua cooperativa começa a rodar como uma cooperativa de verdade mesmo. O que eu digo que é uma cooperativa de verdade? É uma cooperativa que distribui sobras. É uma cooperativa que atende à necessidade do cara e que trata ele como cooperado e não como empregado.
a gente tenta melhorar a vida dos caras. Ah, porque é preso, ganha um salário mínimo. Não, aqui o cara ganha a grana igual que nem o outro. Se ele é preso, se ele não é, se ele é ex ou se ele é preso, não interessa. Se um ganha 1.000, o outro também ganha 1.000. Eu fico encantado com os números. Nós somos tantas pessoas no mundo, que no Brasil nós somos tantos, que nós somos tantas cooperativas, que nós somos tantas... E eu fico olhando e falo, caraca, velho. Quando eu fui na Itália, na primeira visita técnica que a gente fez foi numa cooperativa de crédito de lá. E eu ficava vislumbrado olhando aquelas coisas e eu falando, pô, eu pensei que essa história era lá em Brasília, velho. Achei que tinha uma meia dúzia de Cicobi no Goiás, talvez no Rio Grande do Sul. Caraca, pô, tá no mundo inteiro. E começou lá com os caras lá de trás. Não, a gente aqui tá copiando eles. Então isso me encantou muito mais ainda. Então eu não tenho dúvida que o cooperativismo muda e transforma mesmo. A cooperativa, toda vez que eu precisei deles, emprestou dinheiro, às vezes com juro bem baixo. Quando você está começando, você não tem uma coisa para vender, não tem um dizer, não tem. Então aí você busca o dinheiro lá, deu muito certo para mim, graças a Deus. Quando eu comprei terra, a fazenda empareada, eles me emprestou. E se eu não tivesse eles para me ajudar, eu não tinha comprado a fazenda empareada, porque eu não tinha esse recurso na hora que a terra apareceu para vender. Hoje nós estamos na média de 30 a 38 peças por dia. E o valor na época era de 6,50. Hoje está de 70 a 140. A minha irmã voltou para trabalhar na fazenda. Meu pai falou assim, não, vem me ajudar aqui na roça. E eu vim também. Os turistas que vinham começaram a falar do lugar. Uns falavam até nessas palavras mesmo. Nossa, se tivesse um quartinho, a gente queria ficar aqui. E aí a gente escutou de um, escutou de outro. Eu ali, né? E a gente falou assim, nossa, e se a gente realmente começasse, né? Com a hospedagem. Entra um dinheirinho e a gente constrói alguma coisa, sabe? Mas o que eu vejo no estudo é que a pousada, ela existe, sobretudo, por conta do queijo. O vinho é muito importante. Tu sente aquele sabor de uva, aquele gostinho bom. Aí tu sente a alegria de tomar aquele vinho que tu produz mesmo, que tu sente animado do produto que tu produz, e tu toma aquele produto, vinho de qualidade, não tem coisa melhor. Aqui na propriedade, aqui na minha família, nós temos hoje pareiras com mais de 100 anos, que foram cuidadas pelo meu avô, que foram cuidadas pelo meu pai, que estão sendo cuidadas por mim e que no futuro, quem sabe, meus filhos também levem adiante esses cuidados com os pareirais. Tenho em mente, eu e meu irmão, de seguir com essa questão da viticultura, porque sempre esteve na nossa história, nosso sangue, né? Essa questão da viticultura, tanto do meu bisavô para o meu avô, agora para os meus pais. É um trabalho tão lindo, dá uma qualidade de um produto, levar para vários lugares, assim. O nosso produto dá um orgulho e não pode se acabar. O Sicredi é outra cooperativa que a gente participa, então é uma cooperativa financeira, no caso. Eles realmente desenvolvem os municípios, as regiões em que estão instalados. Até hoje, na comunidade, às vezes dão ventos fortes, temporais, e alguns pareirais vão ao chão, eles caem. E a única forma de erguer é a cooperação de toda a comunidade. Então se juntam lá 40, 50 pessoas para conseguir erguer o pareiral. É assim até hoje. Desde a montagem de um pareiral, até trabalhos simples, até a construção de uma casa, as igrejas, os campanários que foram feitos em toda a nossa região, foram feitas com trabalho
conjunto das pessoas, né? Pessoas que se unem com um objetivo comum, seja a construção de uma igreja, seja a montagem de um parreiral, seja a organização de uma festa. Toda essa organização de pessoas se ajudando, a gente herdou da nossa imigração italiana. O de 400, né? 2 gotinhas. Isso. E o ferro? O ferro, vai começar Vai começar agora, 6 né? meses, é. Isso. Eu acho que pra gente, como médico, isso do cuidar, dessa responsabilidade pelo outro, é uma coisa que, ainda mais eu como pediatra, que tenho que entender a família, o contexto que a criança está inserida, então você começa a ter esse olhar mais amplo. E aí eu acho que isso tem muito a ver, né? Então eu realmente me identifiquei muito no cooperativismo. Quando você faz atividade física, você coloca a insulina para dentro do músculo sem precisar do transportador, né? Uma coisa que eu já sabia desde antes de fazer medicina é que eu queria ser professora. Isso eu sempre soube, eu sempre gostei muito dessa parte, né, de ensinar e tal. O estar com os meus alunos é um momento também de renovação das minhas energias. Às vezes a gente está aqui, é muito problema, muita coisa, aquele dia é difícil, mas quando eu chego para dar aula e a gente começa a conversar e a gente começa a ver o brilho nos olhos daqueles alunos que estão em formação e a ver que nem tudo está perdido, né? A gente consegue ir modificando da base, modificando de dentro, né? Então, tanto pela gestão quanto pela educação, eu tenho essa possibilidade de tocar o coração de várias pessoas, né? Então, acho que isso me deixa muito realizado. Às vezes a pessoa cansa e começa a massagear assim. Não pode, a gente tem que massagear assim. A pandemia, para mim, ela foi muito dura, né? Eu estava aqui, eu passei 100 dias sem sair do hospital. Assim, eu ia em casa, mas eu vinha todos os dias. Então, eu vim em Páscoa, eu vim Dia das Mães, eu vim todos os feriados, porque no dia 16 de março de 2020, né, que foi uma segunda-feira, eu só fui ter folga no dia 3 de julho. Todos os outros dias eu estava aqui no hospital, junto das nossas pessoas, para que a gente pudesse fazer o que precisava ser feito, né? Então, eu acho que é isso, né? No momento de maior necessidade da humanidade, pelo menos na nossa geração, a Unimed Fortaleza estava lá. A Unimed Fortaleza era uma instituição que você podia confiar. Eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço aqui, uma paixão muito grande pelo RECA. Porque a gente disse que a gente agrega a melhoria de qualidade de vida, mas com um processo de educação ambiental. Como a gente estava contando a história, era de agricultores que vieram aqui para derrubar a floresta e que hoje esses agricultores plantam floresta. Já tem um ali, já tem uma madurando, já tem aquela pequenininha. Quando você tem a mentalidade de não olhar o seu umbigo, mas olhar o todo, isso é muito bom, é muito valoroso. E a cooperativa traz isso, esse grande valor, não só de poder econômico, mas social, né? Estou numa organização que eu vi nascer, crescer de vento em pouco, né? O Miguel gosta de mexer com gado, já tá com as novinhas dele já, que ele comprou. Vai comigo, olha o gado, gosta de andar. De vez em quando ele me liga, eu vou, hoje dá pra nós dar uma volta de cavalo? O senhor vai olhar o gado hoje? Ah, isso pra mim é um milagre de Deus, né? De ver a família tudo em bom caminho e estar satisfeita junto, né? É uma graça de Deus. A gente viu meu pai e minha mãe passando muita dificuldade mesmo trabalhando bastante, as coisas eram muito difíceis. E com a valorização do queijo e o aumento do turismo, hoje a gente enxerga outro cenário, né? A gente já tem
já tem outra visão. E de poder estar aqui, de fazer acontecer em São Roque as coisas, né? De sentir orgulho quando sai lá fora, ou se mora em São Roque, lá na Serra da Canastra, falar isso com satisfação. Para mim, cooperativismo é um estilo de vida. É um modelo econômico social capaz de gerar prosperidade local, melhorando a qualidade de vida da sua comunidade, do seu povo, com sustentabilidade. Soma esforços, multiplica o resultado e divide o resultado para a comunidade. Portanto, um modelo matematicamente mais justo que gera felicidade. O Rafa, ele veio para cá, para a cooperativa, vinha comigo, assim, criança ainda, né? Ficava soltando pipa aqui dentro do... Então, quando o Rafa falou, acho que eu falo, você podia trabalhar comigo, né? Vamos lá, vai me ajudar, você manja bem no computador e tal. Quando ele fez 18 anos, eu falei, Rafa, agora, ó, tu pode ficar pelo contrato do SLU, que é o contrato que a gente tem com o governo, né? E a gente pode ter um CLT para cuidar do administrativo. Tu já cuida mesmo, eu vou te pagar teu salário, tu vai virar nosso empregado e tá tudo bom, você tá beleza. Ele falou, pai, eu não quero ser CLT, pô. Eu quero ser cooperado. Eu quero ser cooperado. E aí o Rafa hoje tá fazendo um curso de cooperativismo na Católica, que a gente conseguiu montar uma turma de catador e filho de catador para fazer esses 2 anos de curso na Católica. E o Rafa tá lá. Quero ser dono também, eu quero ser dono do negócio também, quero estar por dentro das assembleias, por dentro das votações, por dentro de tudo. Eu quero tocar para frente até o dia que for para ser, entendeu? Até o dia que for para ser, eu tô aqui, eu gosto, para mim é isso, cooperativa mesmo. A permanência das famílias na propriedade rural e a permanência do cultivo de uvas passa muito por esses sistemas cooperativos. Nós temos hoje uma cooperativa grande, né, que abraça mais de 600 famílias em 5 municípios e em cada garrafa que chega para o consumidor, seja de suco, seja de vinho, seja de espumante, por trás dessa garrafa tem toda uma história de uma família, de uma geração inteira que está na propriedade. Tem o trabalho, tem a dedicação, tem o amor pelo cultivo das uvas. E o que mais nos deixa feliz é escutar alguém que gosta do nosso vinho, que gosta do nosso espumante, que gosta do nosso suco, porque aí é uma realização pessoal e profissional para cada cooperado.